Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Eu saúdo todos vocês que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata, estamos começando agora mais uma edição de um programa que é feito especialmente com todo carinho, tanto para você quanto para toda a sua família. Este é o programa Anunciando o Evangelho Eterno e olha só, tem novidade. A partir de hoje começamos uma nova fase desse conteúdo. Você já sabe que nós já estamos transmitindo esse programa também através da TV aberta pelo satélite Embratel D2, no canal 126, que é o canal da TV Manaim. E a partir de hoje, começamos uma nova forma de transmitirmos esse programa. A partir de agora, o programa Anunciando o Evangelho Eterno transmitirá apenas o quadro que você conhece como quadro Lições do Manaim, que passa a ter o nome do programa. Agora o quadro Lições do Manaim virou o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Com isso, nós vamos ter mais tempo para fazer o programa e tratar dos temas afeitos à última escola bíblica dominical que você assistiu. E você continuará a ver os outros quadros do programa, os quadros Acessibilidade, Organização e Método e Perfeito Louvor, que deixam de ser quadros desse programa e passam a ser programas direcionados aos seus diferentes públicos e também em horários distintos. A gente vai explicar mais um pouquinho daqui a pouco. E no novo programa de hoje, eu recebo os pastores Daniel Moreira e Sérgio Souza e nós vamos conversar sobre o livro de Cantares de Salomão e vamos falar sobre as doutrinas vividas pela Igreja fiel e que estão descritas profeticamente no primeiro capítulo desse livro. Você fica agora com o quadro Lições do Manaim. Pois é, você já sabe que o quadro Lições do Manaim agora se tornou o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Você que está acostumado a assistir o programa, você que marca o horário, naquele horário, sexta-feira, aquela coisa certinho, né? Eu estou dizendo isso porque a partir de agora nós também estamos na TV canal 126, aberta por satélite. E na TV, esse programa ele passa também nas sextas-feiras, mas ele tem as suas reprises ao longo da semana. Por isso que eu não quero fechar um horário com você, mas você já sabe, você está acostumado a assistir ao programa Anunciando o Evangelho Eterno, que antes era composto de vários quadros, mas agora é um quadro só. É o quadro Lições do Manaim, que a gente vai começar a deixar de falar nesse nome, porque agora nós estamos dentro do Anunciando o Evangelho Eterno. Eu falei que estamos juntos aqui dentro do Anunciando o Evangelho Eterno, estamos juntos aqui, pastor Daniel Moreira, pastor Sérgio Souza, paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao novo programa. Pai do Senhor, Josias, pai do Senhor, Sérgio, pai do Senhor a todos, queridos. Glórias a Deus. Pai do Senhor, Josias, Daniel. Amém. E a todos.
Aí eu já vou começar saindo do roteiro, aproveitar que é o primeiro programa desse novo formato, né? O nosso cenário já mudou, né? Já está a nova informação aqui. Quais os benefícios que a gente pode ter desse novo formato do programa, né? A partir de agora? O que é que vocês podem ressaltar? Eu acredito que, apesar da gente sempre estar atento à questão do tempo, né? Mas agora a gente tem assim um pouquinho mais de liberdade, né? Mais flexibilidade, porque como os outros quadros estarão passando em outros horários, agora é só o antigo Lições do Manaim, que é o Anunciando o Evangelho Eterno. Dependendo do tema, nós temos um pouquinho mais dessa flexibilidade, como disse o Daniel, para aproveitar o tempo. E na verdade, quando a gente que recebe, né, o feedback dos irmãos, né, das igrejas, do Brasil, do exterior, na verdade sempre as respostas estão, o programa tem sido uma bênção, o programa, tem uma experiência com o programa, então ficou registrado, né? Registrado. E assim, por que da nossa decisão? Eu queria compartilhar isso com os nossos irmãos que nos assistem, lembrando que o programa ele surgiu na pandemia, durante a pandemia. É isso mesmo. E o objetivo do programa, que era televisionado também por uma emissora de televisão para o Brasil, o objetivo dele era chegar na casa dos irmãos que não tinham, sobretudo aqueles que não tinham banda larga, com condição de assistir aos cultos pelo YouTube, por causa de não terem uma boa internet e tudo mais. E através do programa a gente conseguia, pelo menos uma vez por semana, durante o período de 1 hora, colocar pela televisão, na casa dos irmãos, um conteúdo que fosse associado à escola bíblica dominical, que fosse associado às doutrinas e que, nos seus diversos quadros, falava sobre a parte doutrinária, dentro do Lições do Manaim, falava para os pais de crianças, lembram que as crianças estavam em casa, elas não podiam ir para a escola, as escolas estavam fechadas, então através de organização e método, a gente podia transmitir para as famílias, para os pais, algumas orientações, sugestões de como proceder na educação dos filhos naquele período. Através do quadro Acessibilidade, fazíamos um trabalho que é um trabalho maravilhoso desta obra, que é o trabalho de acessibilidade, e dávamos a condição também das pessoas terem essa informação pela TV. E, finalmente, claro, a aula das crianças intermediárias e adolescentes e a aula da tia Janaína, né, dos Perfeito Louvor dos Instrumentos. Então, era um programa que ele tratava com todos, né? Nesse período de duração, ele alcançava todas as pessoas. A pandemia acabou, nós continuamos pela internet fazendo esse trabalho, mas chegou um momento em que a gente agora, com a nossa TV Manaim, canal 126, a gente tem tempo, disponibilidade, né, de fazer um trabalho melhor ainda. Cada quadro desse pode fazer um programa. Cada quadro se tornou um programa a partir de agora. Né? Isso aí já tá definido por uma questão até de hábito. Após o programa que você está assistindo agora, para quem está no YouTube, entra o link do que seria o quadro Organização e Método, vai entrar o programa de Organização e Método. Após o programa de Organização e Método, vai entrar o link do Perfeito Louvor e também o trabalho de crianças. Com um detalhe, é que tanto o Perfeito Louvor quanto a aula para as crianças também são transmitidos na Escola Bíblica Dominical. Né? Então, por conta disso, você tem as opções de assistir, tanto isoladamente na programação, como na EBD do próximo domingo. Muito bom. Então, esse é o objetivo de nós chegarmos ao maior número possível de pessoas. E agora você vai ter a programação para criança, a programação doutrinária, que é essa que nós estamos fazendo, a programação de apoio de organização e método de acessibilidade. Você tem agora a sua programação para assistir aquilo que interessa para você naquele momento e tudo mais. E como em toda edição do programa, a gente sempre começa com a participação dos nossos irmãos do Brasil e também do exterior. Como é que eu faço para participar? Vou fazer o seguinte, vamos aproveitar que o programa é novo agora, perguntar isso para o pastor Sérgio Souza. Ei, Sérgio, como é que a pessoa participa nesse início? Antes de falar como participa, registrar que é muito importante essa interação, esse diálogo muito importante com todos aqueles que participam muito bom. dos nossos conteúdos. Está
aparecendo agora aqui um código, um QR Code. Basta você aproximar a câmera do seu telefone celular desse QR Code, será direcionado para um número do WhatsApp e nesse número você pode mandar a sua mensagem, tanto uma mensagem escrita como por vídeo. Mensagem falando que a sua impressão sobre o programa, algum comentário, uma experiência que você tenha tido. Então esse retorno que nós recebemos semanalmente e sempre trazemos aqui 2 mensagens escritas e 2 por vídeo. Muito bem, então está explicado aí que você pode mandar tanto por escrito como por vídeo. Se for mandar um vídeo, manda um vídeo curtinho, até 30 segundos, né? Para poder a gente conseguir mostrar aqui no programa. Quem sabe na próxima semana vai ser o seu vídeo ou a sua mensagem que vai aparecer aqui. Daqui a pouquinho, né, nós vamos mostrar para vocês, daqui a pouquinho vamos falar de uma outra forma de interagir. Quem está acostumado já sabe, e aí vai ficar a cargo do pastor Daniel falar sobre isso. Mas é daqui a pouco, tá? Vamos lá! Nós vamos agora passar para vocês aqui, compartilhar com vocês uma mensagem enviada por Valdevino Piquízios. Ele é de Florianópolis, Santa Catarina, e escreve o seguinte: o programa é uma fonte riquíssima de revelações através das quais somos atualizados do momento profético que vivemos. Glória a Deus. Participação de Valdevino, lá de Florianópolis. Manuel Monteiro, de Natal, no Rio Grande do Norte, nos diz o seguinte: o programa tem sido de grande relevância para nossas vidas espirituais, pois fortalece as doutrinas ensinadas na Escola Bíblica Dominical, na EBD. Uma grande bênção para todos nós. Glória a Jesus, é o que mandou a mensagem que mandou o nosso irmão Manuel Valdevino, Florianópolis, e Manuel, de Natal, no Rio Grande do Norte. E agora nós vamos assistir 2 vídeos, né, 2 vídeos curtos que foram enviados também para nós. Um deles é da nossa irmã Virgínia Cardoso, é uma senhora de Ibiguaçu, Santa Catarina, e Maria Fernanda, de Santa Bárbara do Leste, no estado de Minas Gerais. Ambas mandaram vídeos falando sobre o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Vamos assistir. A paz do Senhor Jesus, meu nome é Virgínia Viana Cardoso, congrego na igreja de Ibiguaçu de Santa Catarina, no ministério do pastor Volney. A minha experiência com o Evangelho Eterno, tenho muitas, mas vou contar uma só, né? Ela faz parte da minha caminhada, tenho aprendido muito, é muito importante para mim, completa a EBD e toda a doutrina da EBD fica gravado ali. Então a gente... como é que eu posso dizer? Tem me fortalecido muito espiritualmente na minha caminhada. É isso que eu tenho para testemunhar. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Meu nome é Maria Fernanda. Eu sou da Igreja Cristã Maranata de Santa Bárbara do Leste, Minas Gerais. Ministério do pastor Edmilson. Estou aqui para falar que o programa Anunciando o Evangelho Eterno tem sido de grande bênção para nossas vidas. Nós temos aprendido cada dia mais da palavra do Senhor, tem nos ensinado muito nesse momento profético que estamos vivendo, que nós queremos morar na eternidade com o Senhor, nós queremos fazer parte da igreja fiel que estará um dia morando na eternidade. Amém? A paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus! Eu quero agradecer a todos os que enviaram, a irmã Virgínia, a Maria Fernanda, ao Manuel, ao Valdevino, e todos os demais que enviaram para nós. Eu quero dizer o seguinte: nós vemos, lemos, assistimos tudo, né? Não tem tempo, não há tempo hábil para a gente mostrar todos aqui no ar, mas a gente glorifica o Senhor por ver que você está não só assistindo, como aquilo que é uma característica dessa obra. Você está participando, você está interagindo com a gente, e isso para nós é uma bênção. Quer participar? É só apontar a câmera do QR Code que está aí na tela, ou para o QR Code está aí na tela, e você vai poder participar conosco no próximo programa. Muito bem, na Escola Bíblica Dominical, né, e lembrando aos irmãos que nos assistem, é que são feitas perguntas na EBD, né, para a semana seguinte, e a gente sempre aborda a última EBD, as respostas que foram trazidas, né, a doutrina que foi ensinada, os comentários que foram feitos e tudo mais. E há um aspecto interessante, porque a pergunta que foi feita, ela tem como essência a identificação de doutrinas da obra no livro de Cantares. Primeiro, eu quero dizer o seguinte: o quão maravilhoso é a gente voltar para o capítulo 1
e encontrar coisas novas no capítulo 1. Quer dizer, você volta e é uma fonte inesgotável, maravilhosa, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, podiam introduzir esse assunto e fazer um breve comentário para a gente entrar, então, nessas doutrinas. Muito nos edifica também, Josias, ver que, isso nós já sabemos, louvado seja o Senhor, mas ver que desde o Velho Testamento, doutrinas que foram instituídas pelo Senhor Jesus no seu ministério, na sua morte e ressurreição, depois do derramamento do Espírito Santo, essas doutrinas estavam profetizadas no Velho Testamento. É aquilo que nós temos aprendido ao longo do tempo, especialmente nos seminários. O Senhor Jesus não está de maneira explícita apresentado no Velho Testamento, mas ele está revelado no sentido de profetizado. Ele está todo profetizado no Velho Testamento. Isso nós alcançamos como? Pela operação do Espírito Santo. Então, essas doutrinas que nós voltamos ao capítulo 1, e quando nós havíamos passado por ele tempos atrás, esse assunto, essas questões não tinham vindo à tona. Mas o Espírito Santo vai acrescentando, né, Daniel? E importante também, eu considero importante, citar para todos o que o Senhor tem revelado para nós do que é doutrina. Porque talvez muitas pessoas confundem doutrina com uso e costumes. Mas doutrina é o conjunto de ensinos que emergem da palavra de Deus pela operação e revelação do Espírito Santo para a vida da igreja fiel, cujo principal objetivo é preservar o homem no projeto de Deus, afastando-o do pecado, para que ele consiga viver em comunhão e em obediência à sua palavra. Glória a Jesus. Ou podemos até dizer, a doutrina tem essa principal função de nos levar à salvação e manter essa bênção da salvação nas nossas vidas. Glória a Jesus. É porque o pastor Gideuti sempre cita isso, né? É importante. É isso mesmo. A mensagem da salvação é importantíssima. É o que o profeta diz, esse é o caminho. Né? Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, mas o versículo não para por aí. Esse é o caminho, andai nele. Esse andar nele é você viver a doutrina. Amém. As doutrinas. Glória a Deus. E juntando uma coisa com outra que vocês acabaram de trazer, se a doutrina estabelece os parâmetros, o caminho é Jesus, né? E a palavra diz, e aí você vê Jesus no Velho Testamento, examinar as Escrituras, né? São elas que testificam de mim. E elas testificam de mim, é o que Jesus diz, né? Isso é maravilhoso. Eu vou ler um texto da palavra para que vocês comentem a associação desse texto com uma das doutrinas encontradas no capítulo 1 do livro de Cantares. O texto está em Romanos, capítulo 6, o verso é o verso de número 17, que diz assim: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Eu queria pedir, eu falei a umas das doutrinas, mas eu queria que vocês associassem esse texto exatamente àquilo que nós começamos a abordar agora. Bem, o livro de Cantares traz diversas, extraordinárias profecias, e nós vamos citar aqui, daqui a pouquinho, algumas doutrinas profetizadas no livro de Cantares, porque a doutrina estabelecida, revelada pelo Espírito Santo, cuja base é o projeto de salvação do homem. E dentro desse projeto de salvação, nós vamos destacar algumas dessas doutrinas que você vai conduzir aí, cada uma delas. E esse texto aqui, Josias,
voltando só um pouquinho, Claro. Daniel, porque ele reafirma aquilo que nós tínhamos falado há pouco, que a obediência à doutrina nos tira da condição de servos do pecado para servos de Deus. Ou seja, aquele que anda na doutrina, aquele que vive, que conhece, claro, daí a importância de conhecermos a palavra, a revelação, dos estudos, da escola bíblica, porque ela nos traz um conhecimento. Você tem que conhecer e viver. Quando nós assim fazemos, deixamos então a posição de servos do pecado, do mundo, das nossas razões, argumentos, e passamos agora a servir totalmente ao Senhor, salvos em Jesus. Está aqui, ó. Graças a Deus. Glória a Jesus. Que essa doutrina nos tem sido revelada. Esse é Glória a Jesus. um dos textos que confirmam que salvação não é religião. Salvação é uma forma de vida. Amém. Obedecer-se de coração à forma de doutrina. Então a doutrina, ela estabelece a forma como Deus quer que a igreja fiel caminhe na presença dele. Amém. Eu me lembro ainda na minha adolescência, quando ouvi uma mensagem acerca dessa questão profética de Velho Testamento e Novo Testamento. E eu me lembro de uma metáfora que foi proposta ali, foi apresentada, que é como um carimbo. Se você tenta ler um carimbo, no que está escrito nele ali, na própria peça do carimbo, vai estar de uma forma invertida. Você vai ter, mas quando você carimba e que você tira o carimbo, ali aparece de maneira correta. Então é mais ou menos assim, quando você traz o Velho Testamento para o Novo Testamento, então você passa a ter sentido em todas as profecias que estão no Velho Testamento. Você consegue ler profeticamente o Velho Testamento a partir daquilo que está no Novo Testamento, e isso é maravilhoso, essa associação, essa sinergia entre o que está no Velho Testamento profeticamente e aquilo que nós encontramos no Novo Testamento. Então a gente vai aqui fazer alguns bate-bolas, né, de Velho e Novo Testamento. Por exemplo, quando a gente fala de batismo com o Espírito Santo. Então, onde está a doutrina de batismo com o Espírito Santo? No livro de Cantares, no primeiro capítulo, né? E aí a gente vai ver um texto no Novo Testamento que mostra profeticamente o batismo com o Espírito Santo. Lá no capítulo 1, e hoje falaremos de versículos do capítulo 1, no verso 3, tem a expressão unguento derramado. Que coisa gloriosa, não é? Porque séculos e séculos depois, houve o derramamento não do unguento do óleo em si físico, mas do unguento profético, eterno, celestial, que é ou que foi o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Por quê? Porque o unguento tinha no Velho Testamento, também naturalmente na época do Novo Testamento, e hoje, de certa forma, em algumas situações, diversas funções importantíssimas. Não é, Daniel? Preservação. Perfumar, não é? Então, o derramar do Espírito Santo no Pentecostes foi exatamente para preservar a igreja na comunhão, né? Preservar de ser contaminada com o mundo, ser corrompida e exalar por onde ela passava, seu comportamento, sua pregação, o perfume da salvação. E mais, o Senhor Jesus, certa vez, ao falar com seus discípulos sobre a sua partida, que estava iminente, a sua morte, ele disse: vocês não vão ficar sozinhos, não vos deixarei órfãos, eu enviarei outro Consolador. Então, quem tem o Espírito Santo profetizado no Velho Testamento, derramado, como nós já falamos, e que hoje realiza esta grande obra
em especial nesta última hora, quem tem o Espírito Santo tem o próprio Senhor Jesus agindo na sua vida a cada dia. É o Espírito Santo que nos leva à presença de Deus e nos dá todos esses atributos. E o que nos encanta, né, Sérgio, assim, nos maravilha, é a profundidade, né, a grandiosidade, a beleza, a forma como o Espírito Santo inspirou Salomão para usar expressões tão magníficas para falar dessa doutrina, unguento derramado. Só pela revelação do Espírito, você alcança que unguento derramado é o batismo com o Espírito Santo que se cumpriu lá no Pentecostes. Isso é uma coisa muito gloriosa. Glória a Jesus. Bom, vamos ler aqui, né, no Novo Testamento, vamos ver aqui o momento em que essa profecia ela se cumpre, ou ela começa a se cumprir, porque ela nos alcança até hoje, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 4, que diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Essa doutrina ela é maravilhosa, como eu disse assim, ela começa no Pentecostes, mas ela vem até os nossos dias, porque não fosse pelo Espírito Santo, por esse unguento derramado, a igreja não teria a condição de pregar a mensagem que pregou, de anunciar o Evangelho, de enfrentar as barreiras, as arenas, as lutas que enfrentou, não fosse pelo Espírito Santo. Da mesma maneira, hoje, se não for pela ação do Espírito Santo, nós também não teríamos como viver esta obra, como pregar essa mensagem, e o homem não teria como conhecer Jesus, como ter acesso a Ele, como ter uma experiência com Jesus vivo, revelado, com a palavra viva. É isso mesmo. Né? Então esse unguento derramado continua sendo derramado até hoje, né? Para dar toda a condição que a gente viva a doutrina. Sem o Espírito Santo a gente não ia alcançar e nem poder viver a doutrina. É isso. Ele é o veículo para isso aí. Vamos lá. Glória a Deus. Agora vou passar para vocês a responsabilidade de falar de uma outra doutrina, que é algo que é amplamente falado e pregado nesta obra, que é o preparo para o arrebatamento. Onde está no livro de Cantares e como é que a gente pode falar um pouco sobre isso? Só uma ressalva, você pode falar, mas só uma ressalva. Onde está um dos textos? Um dos textos. Tá certo, perfeito. Foi boa ressalva. Pois não, Daniel. Um dos textos é Cantares, capítulo 1, no verso 4, onde a noiva faz uma súplica ao noivo e adiciona um compromisso da noiva, ao dizer: leva-me tu, correremos após ti. Então essa expressão da noiva, ela está profetizando o arrebatamento e a necessidade de estarmos preparados para este momento. Glória a Jesus. Quer dizer, não é só você pregar sobre o arrebatamento, falar sobre a volta de Jesus. Isso tudo é maravilhoso, claro, temos que fazer. Agora, o grande valor é, além disso, eu estar preparado. Daí, nós estamos falando muito sobre doutrina, daí ser essencial nós nos debruçarmos sobre a doutrina, cada dia mais a buscarmos e, naturalmente, vivermos a doutrina, porque é o preparo para o arrebatamento. Se alguém achar, mas eu tenho que fazer, eu tenho que ver, não. Se a pessoa não estiver pronta, ela já está atrasada. E outra coisa, né? Essa expressão, leva-me tu, a igreja está dizendo, eu estou pronta. Amém. Eu não vou me aprontar ainda não. Porque senão eu diria assim, espera um pouquinho, depois você me leva. Pode me levar. Leva-me tu, porque a igreja não está se aprontando, ela já está pronta. Preparada na hora. Para este momento. E quando a igreja também usa essa expressão leva-me tu, ela reconhece que só há uma forma de ter acesso à vida eterna, que é por uma ação do Senhor Jesus. Amém. O homem não consegue chegar à eternidade pelos seus próprios meios, suas próprias forças, seus próprios recursos. Se tu me levardes, e assim, o Senhor Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou exatamente para isso, para fazer a parte dele, né, para nos levar.
E agora, se tu fizeres a tua parte, eu faria a minha, correremos após ti. A igreja Glórias também a Deus. entra por esse caminho e segue por esse caminho. Ela não fica adormecida, mas aí se a gente entrar por isso, a gente vai para o outro capítulo de Cantares, que não é o caso nosso aqui, ela não tá vivendo aquela experiência de adormecimento, de comodismo. Não, correremos após ti. Temos pressa. É isso mesmo. Nós temos pressa. É o que nós mais queremos. Isso. O que a nossa alma anseia é por estar com o Salvador. Eu imagino que às vezes as pessoas podem ter alguma dificuldade em aceitar quando nós pregamos a volta de Jesus. Imagino. Porque é uma coisa que nunca aconteceu na história da humanidade, né? Não existe comprovação científica da volta de Jesus e do arrebatamento da igreja, né? E fazemos e pregamos pelo Espírito Santo, e quem nos dá autoridade a pregar é o Espírito Santo. Agora, você quer ver o que Jesus disse sobre isso? Ele diz assim: e se eu for, isso está em João capítulo 14, verso 3, diz assim: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém. Então é uma promessa de Jesus, né? Porque a condicionante que ele faz nesse texto é se eu for. E ele foi. E ele foi. É isso mesmo. Ele morreu na cruz do Calvário, ele ressuscitou, ele foi assunto aos céus. E ele foi. Então, uma vez essa condicionante seja atendida, a promessa está clara. Eu estava pensando aqui, agora há pouquinho, Josi, você falou agora o detalhe aí. A grande, ou uma das grandes explosões no projeto de Deus e do poder de Deus foi a ressurreição. Porque sem a ressurreição, não haveria o Pentecostes. É isso mesmo. Né? Sem a ressurreição, Jesus não teria sido assunto aos céus. Então a ressurreição ali foi a derrota total da morte, do adversário, né? E o caminho aberto Glória a Jesus. para a eternidade. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar porque tem mais. Há uma outra abordagem doutrinária no livro de Cantares, e aí, reforçando um dos textos que aborda esse aspecto doutrinário, é que a igreja ela é gentílica. É importante identificarmos esse texto e identificarmos o significado disso. O que é uma igreja gentílica? A igreja gentílica é formada por todas as gentes. A mistura. A mistura. Há um texto em Cantares 1:5 que a igreja diz assim: eu sou morena. Morena. Ou seja, a minha pele é resultado dessa mistura. Quer dizer, para você ter a salvação, aceitar Jesus, receber o Espírito Santo, ter o nome escrito no livro da vida, isto independe da sua raça, da cor, cultura, condição social, do seu conhecimento, independe disso tudo. Você só precisa aceitar a palavra, aceitar a verdade, conhecer a doutrina, vivê-la, saber qual é o caminho, você já sabe, é Jesus, e é andar nesse caminho, não é? Quando a igreja diz eu sou morena, então essa expressão, a noiva profetiza ali, essa expressão profetiza exatamente a característica gentílica da igreja fiel, como o Sérgio já frisou, composta por membros de todas as raças e partes da terra, e porque sobre ela também brilha o sol da justiça. Glória a Deus. Né? Que vai iluminando o seu caminho, né? Que vai renovando as forças, a energia. Então, a salvação não é exclusividade de uma raça ou de um povo, mas é um corpo. Amém. Formado por, como o Sérgio já falou, membros, pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Que bênção, hein? Vamos ler um texto que fala sobre isso? Está em Apocalipse, capítulo 7, verso 9, e que diz assim:
Depois dessas coisas olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E isso, Josias, já nos leva a um outro ponto, uma outra doutrina, outra parte da doutrina que está profetizada em Cantares, que é a graça de Deus. Né? Todas as pessoas, ou qualquer pessoa, pode ser alcançada pela salvação, porque isso é fruto da graça de Deus. E como é que a gente... graça sois salvos. Se você está falando da graça, vamos aproveitar essa doutrina. Onde que a gente encontra a graça, a doutrina da graça, em Cantares 1? No verso 10, que diz assim: agradáveis são as tuas faces. Não é? Uhum. Então, que fala exatamente esse texto da graça, ou seja, a minha face é agradável, está de acordo com aquilo que vem de Deus. E assim que a graça nos alcançou. A graça de Deus é um recurso, é uma bênção, é um favor que primeiramente não depende de esforço humano. Não depende de obras, de capacidade. Simplesmente Deus nos amou, teve misericórdia, nos amou e nos ama. E tem misericórdia de tal maneira que Ele estende a sua mão, essa graça nos alcança e nós podemos recebê-lo em nós, sermos salvos pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Daniel, quer fazer um comentário? Então, pode seguir, o Sérgio. Não, é porque a gente fica... E assim, você que nos assiste, creia, né? A gente fica maravilhado, o Espírito Santo de Deus vai... A vontade que a gente tem de começar a glorificar o Senhor aqui. A gente começa o programa orando aqui. As pessoas a gente começa. Antes de nós né? começarmos, nós clamamos pelo sangue de Jesus. A gente começa orando, né, fazendo uma oração aqui antes da gente entrar no ar, porque essa experiência é o que nos interessa. Amém. Né, viver essa experiência. E é importante que você falou, José, que a parte espiritual, né? Porque quantas vezes nós já fomos visitados aqui pelo Senhor, né? Nesse programa. Poderíamos dizer constantemente. O seguinte: a graça do Senhor tem estado sobre nós aqui. Glória a Deus. E por esta graça nós estamos aqui. Os irmãos estão aí participando. Quantas mensagens já pregamos nas igrejas, fruto deste momento aqui. Exatamente. E você que está nos assistindo, você que prega na igreja, pastor, obreiro também. Nós estamos aqui vivendo aquilo que o Espírito Santo está nos revelando para esse momento na obra. É isso mesmo. Pode, e textos que são trazidos aqui e tudo mais. Mas vamos lá, vamos para Efésios capítulo 2, verso 8. Vamos mais uma vez para o Novo Testamento. Diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, glórias a Deus. É uma experiência de salvação que nos alcança, que vem de Deus, não vem de nós, não tem esforço humano, como o Daniel falou, não tem. Estamos aqui vivendo essa experiência e sendo alvos dessa graça, desse favor imerecido pelo amor de Deus pelas nossas vidas, apesar de nós, né? Hoje não dá tempo, né? Mas só um destaque que o texto fala da fé, e a fé que nos salva, a fé que redime, a fé que nos leva a caminhar, não vem do homem, não vem da terra. É uma fé que vem de cima. Isso. É uma fé profética que vem de Deus. Então, se eu fechar o meu olho e fizer bastante força... Não dá fé. É uma operação do Espírito Santo. Glória a Deus. O homem tem que abrir o coração, tem que ser alvo da graça do Senhor. Vamos ver uma outra doutrina, que é uma doutrina que nós pregamos muito sobre ela, e que, aliás, é uma bênção. Glórias a Deus. A gente que vive essa experiência, essa doutrina, a gente sabe como ela é maravilhosa. É uma segurança, né? É uma segurança, é um descanso, que é a doutrina de corpo. Glórias a Deus. Ninguém nessa obra precisa carregar a sua batalha sozinho. Tem um corpo para ajudar, tem um corpo orando, tem um corpo vivendo a experiência. Amém. O pastor sobe ao púlpito para entregar uma mensagem, tem um corpo que está ali no clamor.
né, para que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor abençoe. É uma bênção maravilhosa, mas aí a gente teria que fazer um programa só falar sobre corpo e seria pouco. Então vamos lá, como nós encontramos a doutrina de corpo no capítulo 1 de Cantares. Então, continuando, né, lá no capítulo 1, no diálogo da noiva com o noivo, é ressaltado, não é, uma expressão característica quando ele diz assim: eis que és formosa. O noivo falando com a noiva. O noivo falando com a noiva. Eis que és formosa. Então, apontando essa expressão, eis que és formosa, é uma dos textos que profetiza a respeito da doutrina de corpo, porque são formas definidas. Aí nós voltamos naquele texto lá de Romanos, não é? É a forma de doutrina a qual obedecer. Isto é a doutrina que dá forma a este corpo, a forma que está no coração do noivo para que a igreja viva. Glória a Jesus. É porque a igreja fiel, ela não pode absolutamente ter a forma do mundo, a forma do que o Josias acha que é bom, o que o Daniel entende, do que eu argumento, do que a forma da teologia, da filosofia, não. A forma, a formosura, a beleza da igreja, ou seja, desse corpo que é a igreja fiel, ela vem a partir de quê? Da palavra, da operação do Espírito Santo. É uma forma definida. É a palavra que molda, né? Que molda. Por isso que a palavra que molda, o noivo falou, eis que és formosa. Nós poderíamos dizer hoje, você tem a forma que eu quero, Senhor. Faz a minha vontade. Você não vive mais por si. Como o apóstolo diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não é um velho homem, é uma nova criatura. Não, aí se a gente for voltar no programa semana passada, né? Os teus olhos são como das pombas, as tranças dos teus cabelos como um rebanho, né? Os lábios como um fio de escarlate. A formosura é viver em obediência, atender a revelação, então, ou seja, é o compromisso com o Senhor. É uma formosura, como dizendo assim, no todo e nos detalhes. Amém. A beleza da igreja, interessante que a beleza da igreja, e salvo engano, isso foi exatamente um assunto que nós tratamos na última edição, nós falamos sobre a lua e o sol. Isso. A beleza da igreja é refletir Jesus. Amém. Quer dizer, essa beleza de forma, né, que o corpo tem, é exatamente pelo fato de que o corpo reflete a beleza de Cristo. Olha, Jesus. Né? Tanta expressão de Paulo, vós sois o corpo de Cristo. Bom, vamos ver o que está escrito na carta aos Efésios, capítulo 4, versos 15 e 16. Diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Que corpo texto, bem né? ajustado. Que texto, né? Que texto extraordinário, né? Exatamente. O corpo bem ajustado. Tem que estar bem ajustado. Bem ajustado. E é interessante... Desculpa. Claro. Aí alguém pode dizer, mas quem faz esse ajuste? O Espírito Santo. Amém. Através de quê? Da doutrina. Ou das doutrinas. Ou seja, a gente volta e chega na doutrina. Eu ia comentar, Daniel, que o corpo, quando a gente pensa no corpo bem ajustado, nós pensamos num corpo que responde adequada e corretamente aquilo que é o comando do cérebro. Amém. Então, esse é um corpo ajustado. Exatamente, muito bom. Não é, quer dizer, é um corpo que está pronto. Né? Quando há um desajuste, o corpo deixa de atender os comandos do cérebro.
Isso por conta de algum tipo de problema, de alguma enfermidade, de um desajuste, de uma condição, seja lá o que for. Exatamente. Mas um corpo bem ajustado é aquele que reage imediatamente Amém. ao comando do cérebro. E a cabeça é Cristo. Glória a Jesus. Ao governo, né? O governo Glória dele. a Deus. E a beleza do corpo é reagir da maneira como Aleluia. ele quer, no Glória a momento que ele Deus. quer, né, para que nós não só vivamos as suas bênçãos, mas sobretudo estejamos preparados. Leva-me tu Amém. e correremos após ti, né? Glória a Estejamos Deus. preparados para o momento do chamado. E correr é que tem pressa, né? Desse jeito. Amém. Bom, gente, pelo menos tem uma coisa que agora Daniel não vai poder reclamar do meu relógio, né? Agora A gente inclusive já se demorou um pouco mais do que antigamente, quando estávamos mais preocupados com o crivo do relógio, mas aquilo que o Espírito Santo determinou para hoje, a gente está chegando Amém. ao final. Amém. E sempre a gente continua com a mesma característica, nós sempre trazemos uma palavra final às pessoas que estão nos assistindo, e eu vou pedir ao pastor Daniel para fazê-lo agora. Queridos, sem direito à salvação, e muito menos dela merecedor, o homem foi alcançado pela graça de Deus. Para que a graça tenha efeito em sua vida e na minha vida, precisamos crer em Jesus e viver na santificação do Espírito Santo, integrado ao corpo, a esta comunhão, e pronto para o arrebatamento da igreja fiel, que em breve ocorrerá. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém. Louvado Glória a seja o Deus. nome do Senhor. Bom, vamos aproveitar que o Daniel já está falando, para a gente descansar um pouquinho, né, Sérgio? Isso aí. Por quê? Porque a gente chegou naquela fase do programa onde aparece um segundo QR Code, diferente do primeiro. E aí, o pastor Daniel vai explicar por que esse QR Code está aparecendo e como que você pode utilizá-lo para participar do próximo programa. Daniel. Amados, aponte a câmera do seu celular neste QR Code que está aparecendo, esse quadradinho, tem umas manchinhas brancas, escuras. Quando você fizer isso, o seu celular vai ser direcionado a um WhatsApp, ao número do WhatsApp, e ali vai estar proposto uma questão, um assunto da Escola Bíblica Dominical, onde você pode dar a sua resposta, nos ajudar a fazer a pauta do próximo programa. O José vai dar continuidade, nós vamos mostrar da semana passada Isso. irmãos que fizeram isso. Pegaram o celular, apontaram para este QR Code e nos enviaram as suas respostas, os seus comentários, né? E assim você pode fazer e vai nos ajudar a compor a pauta do programa. Amém, glória a Deus. Então, vamos agora trazer para vocês duas respostas que foram enviadas e você vai perceber que essas respostas, elas estão associadas ao que nós abordamos hoje Exatamente. no programa. Então, quando você faz isso, você nos ajuda também a fazer a próxima edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Vamos lá? Vamos trazer aqui algumas respostas. A primeira veio de Recife, Pernambuco, da minha terra, e quem enviou foi Timóteo Silva. E o Timóteo diz o seguinte: Cantares 1 destaca aspectos proféticos de, entre outros, 5 doutrinas, ou entre outras, 5 doutrinas bíblicas. E aqui está aquilo que nós tratamos aqui no programa. Letra A, batismo com o Espírito Santo, está em Cantares 1:3, corretíssimo. Letra B, arrebatamento, está em Cantares 1:4. Letra C, igreja gentílica, está em Cantares 1:5. Letra D, a graça, doutrina da graça, Cantares 1:10. E letra E, corpo, a doutrina de corpo, que está em Cantares, capítulo 1, verso 15. Foram as respostas enviadas por Timóteo Silva, de Recife, Pernambuco. A outra resposta que nós recebemos foi de Marlene Cruz, que é de Blumenau, Santa Catarina. É assim mesmo, a gente sai de Pernambuco, vai para Santa Catarina, e a Marlene diz assim: essas são algumas doutrinas profetizadas em Cantares. 1. A primeira resposta, batismo com o Espírito Santo, e ela agora, ao invés de colocar o verso, ela escreve a expressão, que diz assim: como unguento derramado. Segunda resposta, doutrina do arrebatamento, leva-me tu, falamos aqui no programa. Terceira resposta, igreja gentílica, eu sou morena,
quarta resposta, a doutrina da graça, agradáveis são as tuas faces. E número 5, a doutrina de corpo, eis que és formosa, ó amiga minha. Foi o que escreveu a Marlene Cruz, de Blumenau, Santa Catarina. Amém. Exatamente dentro daquilo. E a gente glorifica o Senhor porque a gente vê uma igreja integrada à escola bíblica, uma igreja que sabe o que está falando, uma igreja que pode comentar, que pode participar, que tem um alcance maravilhoso, porque isso é revelação pura. É como um exército mesmo, né, José? É. Todos na mesma marcha, né? Isso, Amém. glória a passado, Jesus. ouvindo o mesmo comando. Muito boa essa comparação. Né? Ouvindo as Daniel. trombetas, os toques das trombetas. Glórias a Deus. Muito boa essa comparação. Então tá aí, quer participar do próximo programa? Quer saber qual é a pergunta para o próximo programa? Tá aí o QR Code, é só você apontar a câmera do seu celular e você já pode, a partir de agora, responder. E você se está acompanhando a Escola Bíblica Dominical, acompanhando os estudos, não vai ter dificuldade para responder. Eu quero chamar a atenção aqui para algumas coisas. Deixa eu falar para essa câmera aqui. Olha só, como você sabe, o quadro agora é o programa. Programa Anunciando o Evangelho Eterno, tá certo? Então eu quero terminar aqui lembrando de algumas coisas. Primeiro, aquele número 0800 707 3076, você sabe, você conhece, está aparecendo aqui na tela, tem QR Code também. Para que esse número? É para aquele projeto de assistência espiritual da Igreja Cristã Maranata. É só apontar a câmera do seu celular ou gravar, colocar esse número na sua agenda, para você usar quando precisar ou compartilhar com outras pessoas. O segundo aviso é sobre as nossas redes sociais. Igreja Cristã Maranata e Rádio Manaim. Compartilhe. Aliás, nós estamos num projeto para chegarmos a 1 milhão de seguidores no Instagram. 1 milhão de inscritos no nosso YouTube. Nós já chegamos, já estamos caminhando para 2 milhões. Agora, vamos fazer um trabalho, um projeto, o mesmo cuidado que a gente teve, a mesma integração que a gente teve, vamos trazer esse pessoal para o Instagram também. É uma das nossas redes sociais, tá? Tem as redes sociais da igreja e da Rádio Manaim também. Canal 126 TV. Você que está nos assistindo, se você não está assistindo ainda, nós temos alguns vídeos mostrando, estão no nosso canal, entra lá no canal da igreja, você vai ver explicando como fazer para instalar. Canal 126 na TV, para a TV Manaim, canal 381 também no mesmo satélite para a Rádio Manaim, para você que quer ouvir a Rádio Manaim. No YouTube, você sabe, vários conteúdos e a Escola Bíblica Dominical você não pode perder, você e sua família, todo domingo às 10 horas da manhã, pelo YouTube e também pelo nosso canal de TV. Eu quero falar agora sobre os outros quadros que nos seguiam aqui no programa, a gente já falou isso no início, tá? Eles se tornaram agora programas. E como você já está habituado a assistir a esses quadros na sequência, né? Nós vamos encerrar aqui o programa Anunciando o Evangelho Eterno e, na sequência, já vão estar disponibilizados os próximos quadros, você já pode ir assistindo, só que agora em links distintos, para você já se acostumar você que está nos assistindo pelo YouTube, para você já se acostumar aos programas que vão acontecer na sequência, tá bom? Então continua conosco aqui, curte esse conteúdo, compartilha, isso é essencial, escreve lá. Olha só, vou adiantar uma coisa para vocês aqui, para você que está nos assistindo. Nós estamos preparando um conteúdo só de respostas. Então você pode entrar lá, aqui nos comentários, né, do programa, aqui no YouTube. Você pode entrar lá e fazer uma pergunta. Não, isso aqui como é que é? E esse detalhe, eu não entendi bem aquilo ali. Pode entrar, pode fazer, porque nós estamos preparando um conteúdo só de respostas às perguntas feitas nos comentários, nos chats, no momento da transmissão, para que a gente vai escolher algumas perguntas e às vezes pessoas diferentes fazem a mesma pergunta, a gente vai escolher e vamos ter um horário só de respostas aos comentários que são feitos, aqueles que querem fazer os seus comentários. Queridos, nós não chegamos ao final do quadro, chegamos agora ao final do programa, né? Glória a Deus por aquilo que o Senhor tem feito. Amém. Vamos continuar nessa jornada, vivendo essa obra maravilhosa. Paz do Senhor. Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor Sérgio, Pai do Senhor a todos queridos. Pai do Senhor Josias, Daniel e a todos. Amém. A gente chega então ao final desta edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno e quando você interage, você ajuda, você participa desse ato de anunciar esse Evangelho maravilhoso a toda criatura. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.